Você acredita nisso? Essa palavra compaixão, que vai ser usado aqui no versículo que nós lemos, ela vem do grego pathos. Pathos, que nós vamos traduzir para o português como sentimento. E o Deus do Pai de Jesus, ele não é nem um Deus apático, que quer dizer sem sentimentos. Ele não é um Deus antipático, que quer dizer contra qualquer tipo de sentimento. Mas ele é um Deus simpático. E simpático, trazendo para a nossa língua, vai ficar como? Sentir ao lado. Sentir dentro. Sentir com. Essa palavra traduzida do grego para a língua portuguesa, compaixão, ela vai ser traduzida nesse sentido. Quando eu sinto algo com você. Quando você chora na minha frente e as minhas entranhas, a Bíblia vai dizer, porque os antigos acreditavam que era no coração que nós guardávamos as razões, a nossa razão. Depois, com a evolução da ciência, a gente sabe, todos hoje sabem que isso é guardado no cérebro. É por isso que na Bíblia vai dizer que Deus moveu-se em suas entranhas, quando ele sente compaixão. Então, essa palavra compaixão, ela traz para nós o sentido de, eu sinto com você o teu problema. Você me apresenta uma dificuldade e eu sinto ao seu lado essa dificuldade. Ou seja, eu não sou apático ao teu sofrimento e eu não sou antipático ao teu sofrimento. Eu nem tanto não ligo para o que você está passando e muito menos eu critico. Ou seja, sou antipático ao que você está passando. E essa mensagem, essa passagem revela um Deus simpático. Revela um Deus que sente ao nosso lado o que nós estamos passando. Mas até agora você me diria, Daniel, tudo bem, isso aí eu já estou careca de saber, desde que eu frequentei uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou o espiritismo, eu sempre aprendi que Deus é um Deus que ama e que tem compaixão. Só que eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando Jesus está falando essas coisas, falando que Deus é um Deus compassivo, que Deus tem compaixão, na época é uma coisa muito estranha de se falar. Para isso nós precisamos entender, queridos, que Jesus tem como background, ou seja, como pano de fundo, ele está no palco e como pano de fundo, uma cultura helenizada, ou seja, a cultura greco-romana. Todos nós sabemos que quando Jesus esteve na terra, ele viveu na Palestina, e a Palestina, como todo Israel, estava submissa, ou era uma colônia romana. Então, o que imperava na época? A cultura romana e a cultura grega. Você vai entendendo que eu quero chegar com essa explicação, por que eu estou indo para essa explicação sobre a Grécia. E o que a cultura greco-romana ensinava sobre Deus? Mas por que eu tenho que saber isso, Daniel? Porque você tem que saber, querido, que muitas e muitas coisas que nós fazemos hoje, Alisson, que nós pensamos, que nós agimos, calendário, enfim, culturas, nós herdamos dos gregos, do pensamento grego. O pensamento grego influenciou todo o Ocidente e todo o mundo moderno. Só para você ter uma ideia, eu aprendi isso um dia, quando nós estávamos dentro da igreja da Natividade, em Belém. A parte da frente da igreja tem uma vidraça enorme. E o nosso guia nos perguntou, você sabe por que todas as igrejas cristãs têm uma vidraça na frente? Pelo menos as igrejas que eram construídas até pouco tempo. Inclusive igrejas evangélicas. Não. Ele falou, então, porque quando essa igreja, ele falou daquela igreja em particular, quando a mãe do imperador Constantino, Helena, se converte ao cristianismo, ela não tem uma percepção muito legal do que é o cristianismo, porque até então eles eram apegados aos deuses gregos, onde você vai aprender na aula de história dos deuses Poseidon, deus do mar,
Afrodite, deus do amor, e Apolo, deus da luz. Então ele falou assim, olha, todas as igrejas cristãs, elas têm essa vidraça na frente, porque Jesus, para os gregos, era mais ou menos o deus Apolo. Tanto que o Natal é comemorado na mesma data que nasce o deus Apolo. E então a cultura greco-romana, ela influencia o cristianismo e vem até hoje. E é por isso que hoje eu lembro que quando eu era criança, na igreja Assembleia de Deus lá no Rio Grande do Sul, onde eu congregava, meu pai atendia a igreja, eu me criei dentro da igreja, havia uma vidraça na frente da igreja. Mas não fazíamos ideia de que isso era influência grega, de que todas as igrejas cristãs, quando houve essa mistura do cristianismo com o paganismo grego, foi adotado Cristo como mais ou menos um deus Apolo. Ela chegava para uma família grega e dizia assim, olha, tu te torne cristão. Dizia, não, nós temos nossos deuses. Não, mas Deus Apolo e Jesus é muito parecido, é a mesma coisa. Inclusive, olha aqui, na nossa igreja nós temos uma vidraça. Então o sol, às 9 horas da manhã em Belém, quando bate na vidraça, reflete uma imagem no altar da igreja. E aquela imagem representa o deus Apolo. Então não é de se estranhar que você vai ver muitas igrejas cristãs, tanto de linha católica como linha protestante, e você vai encontrar, todas as igrejas praticamente da linha protestante na Inglaterra, tem uma vidraça na frente. Presta atenção que você vai ver. Quando não é na frente, é do lado. Igrejas cristãs, evangélicas também, protestantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, só para você ter uma ideia, o quanto nós fomos influenciados pela cultura grega. E qual que era a ideia dos gregos sobre um Deus? O que eles vão chamar de Deus? Os gregos vão chamar de cosmos. O que é o cosmos? Os cosmos é tudo isso que você olha em volta. Esse universo. O que nós vamos chamar de natureza, ou melhor, mãe natureza. Quantos de vocês já ouviram essa expressão? A mãe natureza agradece. A mãe natureza está revoltada. A mãe natureza pede, por favor, não jogue lixo no mar. A mãe natureza está revoltada, por isso que está criando o El Niño. Essas expressões nós herdamos dessa visão grega, queridos. Nós herdamos essa ideia de que a mãe natureza é um Deus. Os gregos chamaram de cosmos, nós chamamos de mãe natureza. E a coisa mais interessante é que esse Deus, esse cosmos, ele está perfeitamente em ordem. Ele é uma organização. E em tudo há uma lógica. A Terra está a uma certa distância do Sol e não poderia estar nem mais próxima, porque senão seríamos queimados. Não poderíamos estar mais longe, porque senão morreríamos congelados. Então há uma lógica nesse negócio. E os gregos vão nos dizer que tudo há uma lógica. Tudo está perfeitamente em ordem. Tudo tem um propósito. Essa é a origem desse ensinamento que nós recebemos. E essa lógica, esse Deus, esse cosmos, essa mãe natureza, ela não tem sentimentos por você. Ela é simplesmente uma lógica. É como a lei da gravidade. A lei da gravidade não tem pena de você. Se você disser assim, vou me jogar da ponte porque não aguento mais a minha vida, tal, uma desordem, uma desgraça, eu vou me jogar, pois a lei da gravidade vai olhar e vai sorrir, e vai ver você se arrebentar lá embaixo. Porque a lei da gravidade não tem dó. E os gregos vão nos ensinar de que esse Deus é um Deus que olha tudo acontecer, mas ele não bota a mão. Porque tudo tem um propósito. Tudo está no lugar certo. Meu querido, aí surge o pensamento estoico. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar? Levanta a mão. Quem ouviu falar do pensamento estoico? Você vai aprender isso provavelmente no ensino médio. O que é esse pensamento? É o pensamento que diz que aceite a vida como ela é. Encontre o teu lugar neste planeta. Se a tua vida está em desordem, é porque você não encontrou o teu lugar neste planeta. A hora que você encontrar o teu lugar, você vai se encaixar e tudo vai
como uma roda gigante.